Sim, eu tô gravando esse vídeo dentro do carro, com talvez a pior iluminação da história desse canal. E eu já gravei nos lugares bem complicados pra poder gravar aqui o vídeo pra vocês, mas eu não postei vídeo ontem e eu não queria ficar sem postar vídeo hoje. E é isso aí, estamos aqui no carro para falar sobre Pedro Clerot, pilotos brasileiros e Fórmula 3, porque a gente tem uma novidade muito legal para a Fórmula 3 no ano que vem. A gente já teve o Rafa Câmara esse ano confirmado como campeão da Fórmula 3, e ano que vem o Pedro Clerot já confirmou que vai correr na Fórmula 3. Ele não disse a equipe, mas ele já confirmou que vai correr na Fórmula 3, o que significa que a gente vai ter mais um piloto brasileiro podendo disputar o título da Fórmula 3. A gente tem que esperar também ver a equipe que ele vai correr, né? Porque dependendo da equipe que você corre na F3, você não vai disputar o título. Se você não tá correndo na Trident, talvez na Prema, seja muito difícil de disputar o título, querendo ou não, é a realidade da F3, né? Faz diferença a equipe que você corre. A Campos na F3 eu acho que é uma boa equipe também. Acho que a Campos na F3 também é uma boa equipe. Então, se você não correr numa equipe de ponta é difícil. A gente tem que ser realista também, mas o Pedro, ele mostrou serviço suficiente para conseguir vaga em uma das equipes de ponta da Fórmula 3. Caso você não conheça, Pedro Clerot é o primeiro campeão brasileiro da Fórmula 4 Brasil. Brasileiro, que corre argentino, então tá certo. É o primeiro campeão da F4 Brasil. E cara, isso é muito foda. A gente finalmente tá começando a ver as nossas categorias de base, a categoria de base formada aqui no Brasil, começando a dar resultado. O nosso primeiro campeão da F4 Brasil tá começando a traçar seus próprios passos na escadaria da Fórmula 1. Ele competiu em outras categorias, já lá na Europa, obviamente, mas agora ele tá chegando na Fórmula 3. Ele fez 2 anos na Fórmula Regional Europeia, que é a categoria que ele tá disputando hoje. Na temporada passada ele não foi tão bem, eu não vou lembrar que posição que ele ficou, pra ser honesto, mas nessa temporada agora eu sei que ele tá em 4º lugar. E é uma freca também bem difícil, ele tá competindo contra o Fred Slater, que é um britânico muito bom e que é um nome pra ficar de olho, provavelmente ele vai estar... Ele vai ser um nome que pode ser favorito para chegar na Fórmula 1 e provavelmente para disputar o título da Fórmula 3 na temporada que vem, né? Porque ele chega com um grande hype. O Fred Slater, meu xará ali, só não é meu xará porque o dele é 2Ds e E. É Fred E. Não é Fred. Mas quase meu xará aí. Mas espero que ele perca, porque a gente vai ter Pedro Clerot na F3. E cara, isso tudo é muito insano, velho. Isso daí é muito insano da gente pensar. Porque, mano, a gente ficou tanto tempo numa seca, não que faltavam pilotos brasileiros, e com todo respeito aos pilotos brasileiros que passaram pelas categorias de base, mas faltaram pilotos brasileiros que chamavam atenção, sabe? Que você olhava e falava, pô, esse cara tem talento. Começou com o Drogovic e infelizmente ele provavelmente não vai conseguir uma vaga na Fórmula 1, ao que tudo aparenta, ao que tudo indica, mas não significa que a carreira dele acabou, ele ainda tem espaço em outras categorias do automobilismo. Mas esse é até um dos pontos que eu quero trazer com tudo isso, sabe? A gente tem pilotos que não vão desaparecer. Chegar na Fórmula 1 é muito difícil, tem muito piloto bom que não chega na Fórmula 1, e infelizmente faz parte, é a realidade do esporte que envolve muita política, né? Não tem como a gente escapar disso. Mas existem muitos pilotos bons que não chegam na Fórmula 1, mas eles vão ser grandes em outros lugares, às vezes na Indy, às vezes na Fórmula E, que seja. E o Drugo provavelmente vai se encontrar em outras categorias, ao que tudo indica, ido para a Fórmula E correndo Andretti, né? Isso aí a gente tem que esperar para aguardar, tem que aguardar para ver. Esperar para aguardar é complicado. Tem que esperar para ver para ver onde o Drugo vai acabar correndo na próxima temporada. Mas depois dele você teve o próprio Gabriel Bortoleto, a gente tá tendo o Rafa Câmara agora, tem o Pedro Clerot subindo na escadaria de base, você tem o Heitor Dallagnol, que eu acho um moleque muito bom, que tá na F4 Brasil hoje, você tem o Gabriel Gomes, que tá disputando o título da F4 italiana com o Kim Nakamura e com o Sebastian Weldon, que é filho do Dan Weldon. Então você tem bons brasileiros, você tem ótimos pilotos brasileiros. E a gente tá realmente, cara, é muito engraçado, mas a gente tá realmente vivendo a Brazilian Storm das categorias de base do automobilismo. A gente tá realmente vendo uma nata muito boa de pilotos brasileiros depois de tanto tempo com falta dessa qualidade de bons pilotos brasileiros surgindo na base. E mesmo que eles não cheguem na Fórmula 1, porque, de novo, são 22 vagas. Não tem espaço para todo mundo. Nunca vai ter espaço para todo mundo na Fórmula 1. É uma das infelicidades dessa categoria. Mas eles têm qualidade para estar em outras categorias e representar a nossa bandeira. O EC, que seja, Fórmula E, que seja, Indy, que seja, ou onde eles quiserem correr também. Mas essas aqui, né, são as maiores, assim, com mais visibilidade, que pode-se dizer também. Eu acho
espetacular. E eu fico muito feliz com esse anúncio de que o Pedro já fechou um contrato e ele parecia bem animado. Eu vi algumas notícias dele conversando sobre. E é o que, assim, não acho que isso é uma equipe ruim. Por quão animado ele tá, por quão empolgado ele parecia estar contando essa informação pra gente, eu não acho que vai ser numa equipe ruim que ele conseguiu esse contrato, sabe? O que me deixa muito animado também, o que me deixa muito feliz de saber que a gente vai ter um piloto brasileiro correndo numa boa equipe na Fórmula 2, na Fórmula 3 no ano que vem. Na Fórmula 2 também, né? Porque o Rafa vai provavelmente correr numa equipe boa. Ao que tudo indica, ele pode ir para Invicta, né, pro ano que vem. Ele ainda deve fazer uma corrida nessa temporada, na Fórmula 2, não necessariamente na equipe que ele vai correr no ano que vem, mas ele provavelmente deve fazer uma corrida já nessa temporada de Fórmula 2. Agora, sobre o Pedro Clerot, ele é um cara que eu boto muita fé, que tem um talento absurdo. Eu lembro de que ele foi campeão da temporada inaugural, né, da F4 Brasil, e cara, foi muito insano, porque quando ele correu na primeira temporada, todo mundo já ficou tipo, uau! Caraca, esse cara ele é muito bom, porque ele era realmente muito melhor que o resto. Tanto que assim, de novo, sem desrespeitar ninguém, não é isso que eu quero dizer, mas outros nomes que competiram com o Pedro e que foram ser campeões depois dele não tiveram o mesmo sucesso para seguir para a Europa. Pô, é que falando assim fica meio pesado, porque teve alguns que tiveram outras opções de carreira, teve gente que preferiu seguir carreira na Porsche, teve gente que preferiu seguir carreira em outras categorias que não fosse seguir necessariamente a escadaria da Fórmula 1, o que é uma das coisas da F4 Brasil também. A F4 Brasil, ela também serve para o piloto descobrir o que ele quer fazer, né? Tem muito desse objetivo por trás da F4 Brasil. Não é necessariamente só preparar você para ir para a Fórmula 1, mas muito para o piloto entrar lá, e apesar de ainda ser caro, é muito mais barato do que você já mandar a pessoa direto para a Europa, sabe? E você mandar a pessoa direto para a Europa, o piloto, seu filho, o que seja, qual for a relação que você tiver com o piloto, você mandar ele direto para a Europa é muito caro. Então, tipo, o cara chega lá na Europa e lá ele descobre que ele não quer mais pilotar, sabe? O próprio caso do Bortoleto. É que no caso ele descobriu que queria pilotar. Mas a família dele mandou ele moleque lá pra Europa. E tipo, vai, a gente banca. Então assim, a F4 Brasil é muito boa para você dar essa oportunidade dos jovens aqui, descobrirem se é isso mesmo que eles querem, já terem essa experiência inicial competitiva num grid de boa qualidade, para a idade, obviamente, deles. Tem todas essas questões. Então assim, o Pedro ele se destacou muito, porque vários nomes que foram sendo campeões depois do Pedro, ou não necessariamente quiseram seguir no automobilismo, ou não tiveram tanto destaque quanto ele. Então ele foi um cara que destacou muito logo na primeira temporada e agora tá fazendo o nome dele na Europa. Provavelmente não vai ser campeão da Freca, né? Mas isso não necessariamente significa que ele é um fracasso ou que a carreira dele não vai dar certo de maneira alguma. Você tem o próprio caso do Bortoleto, que ele foi mal na Freca, né? O Bortoleto ele não foi bem na Freca. Ele não correu bem na Fórmula Regional Europeia. Mas chegou na Fórmula 3, dominou, chegou na Fórmula 2, dominou. E no final das contas, o que importa é você mostrar serviço quando importa. No final das contas, o que importa é mostrar serviço quando importa. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Você tem que mostrar serviço quando importa. E isso importa na Fórmula 3 e na Fórmula 2. É onde você mais tem que mostrar o serviço para vender seu nome. Você pode ter sido campeão do que você quiser nas categorias de base. Se na Fórmula 3 e na Fórmula 2 você não vendeu seu nome, da mesma forma que você vendia nas outras categorias, isso te queima. E você tem vários exemplos disso. Recente mesmo, o próprio Tuca Taporin, que competia com o Rafa Câmara, né, na Freca, tava todo mundo falando, pô, Rafa Câmara e Tuca Taporin, esses dois vão chegar na Fórmula 1. Hoje o Taporin fez uma péssima temporada de F3, ninguém mais nem lembra dele, ninguém mais cogita pra Fórmula 1, entendeu? Então assim, o que importa pro Pedro agora é mostrar serviço no F3, e ano que vem ele já avisou que ele vai correr lá, e a gente vai ter brasileiro nas duas principais categorias de base do automobilismo, né, que é a Fórmula 2, com o Rafa Câmara, e o Pedro Clerot na F3. E, velho, eu fico muito feliz que a gente tá vivendo essa Brazilian Store na base, não só pra Fórmula 1, mas pro automobilismo brasileiro em geral. E que eles tenham sucesso em qualquer categoria que eles decidam ir. Se não der certo a Fórmula 1, que a gente sabe que é uma realidade não dá certo, o próprio caso do Drogovic. Então, que dê certo onde quer que eles vão, porque a gente tem muito brasileiro com talento. E que que não vai ser ano que vem que o Gabriel Gomes subiria pra Freca, né? Ele tá na F4 italiana, provavelmente que subiria para a Fórmula 3 no caso. Provavelmente ano que vem ele vai correr na Freca, que é o passo que você dá antes de ir para a Fórmula 3, né? E, bom, mas que o Gabriel Gomes consiga, um dos problemas do Gabriel Gomes é a questão de apoio financeiro, que ele não tem tanto também. Mas que ele consiga dar esse salto, que a gente tenha brasileiros disputando nas principais categorias da base, representando a nossa bandeira, e chegando na Fórmula 1, quanto mais brasileiro na Fórmula 1, melhor. Que tenha 20 brasileiros correndo na Fórmula 1, é isso que eu quero, tá ligado?